Uma fé preciosa, pensamento para hoje. A fé de Deus está disponível para qualquer um que peça por ela. A sabedoria das Escrituras. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo do que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude e o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês sejam inoperantes e improdutivos. Entendimento de Smith Wigglesworth. Esta fé preciosa sobre a qual Pedro escreveu é um dom que Deus quer dar a todos nós. Eu creio que Deus deseja que nós a recebamos e subjuguemos reinos e ministremos a justiça, e chegando a hora, fechemos as bocas dos leões. Em qualquer circunstância, seremos capazes de triunfar, porque não temos confiança em nós mesmos, mas somente em Deus. Esta fé preciosa é para todos. Talvez possa haver algo na sua vida impedindo de recebê-la, algo que Deus terá de tratar. Não existe outro caminho para o poder de Deus. Deus fará por nós muito além do que pedimos ou pensamos, quando pudermos dizer como Paulo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Quando esta fé preciosa tornar-se parte de você, você ousará fazer qualquer coisa. E lembre-se, Deus quer pessoas ousadas, pessoas que desafiam tudo, que ficam firmes nele e ousam realizar maravilhas. Como alcançarmos este plano de fé? Abra mão de seus próprios pensamentos e assuma os pensamentos de Deus, a palavra de Deus. Se você basear-se em fantasias, tudo sairá errado. Você tem a palavra de Deus e ela é suficiente. Verdadeiramente, a palavra de Deus muda uma pessoa até que ela se torne uma carta viva de Deus. A palavra transforma a sua mente, muda o seu caráter. Pela palavra podemos mover-nos de graça em graça,
tornando-nos herdeiros da natureza divina. Através dela, Deus vem, habita, anda junto, fala e ceia como aquele que abre o seu ser à sua palavra, como aquele que recebe o Espírito que a inspirou. Quando eu viajei pela Nova Zelândia e Austrália, havia um médico indiano comigo no mesmo carro, em direção ao cais. Ele era muito quieto e captava tudo o que era dito no navio. Eu comecei a orar e o Senhor começou a operar em nosso meio. Na ala da segunda classe do navio havia um jovem e sua esposa, os quais eram empregados de uma senhora e de um cavalheiro da primeira classe. Quando aqueles dois jovens me ouviram conversar com os seus patrões em particular e de um jeito diferente, ficaram impressionados. Ocorreu então que uma mulher a quem serviam caiu muito doente. Na sua doença e solidão, a mulher não conseguia encontrar alívio. Chamaram o médico e o médico não lhe deu esperança. E estando ela em um estranho dilema, uma pregadora que andava para lá e para cá divulgando suas crenças, aqueles empregados pensaram em mim. Sabendo sobre as circunstâncias a qual a ocupação da mulher, reconheci que era tarde, que nas condições em que se encontrava a mente daquela mulher, ela só entenderia uma palavra simples. Então eu lhes disse: agora a senhora está muito doente, e eu nada lhe direi, exceto que vou orar pela senhora em nome de Jesus. E no momento em que eu orar, a senhora ficará curada. No momento em que orei, ela foi curada. Aquela foi a preciosa fé em operação. Aquela mulher se perturbou. Ela poderia ter derramado o óleo de uma só vez. Ao invés disso, eu derramei todas as substâncias amargas possíveis durante 3 dias. Revelei a ela o estado terrível em que se encontrava e mostrei-lhe toda a sua tolice e a falácia das suas crenças. Ela ficou muito arrependida e quebrantada. O que primeiro ela compreendeu foi que deveria pregar o evangelho simples de Cristo ao invés dos postulados da Christian Science, ciência cristã. A mulher me perguntou se teria de desistir de certas coisas. Eu não vou mencionar quais eram essas coisas, mas eram muito vis. E respondi a ela: o que a senhora precisa fazer é olhar para Jesus e aceitá-lo. Quando ela pôs seus olhos no Senhor, na pureza dele, aquelas coisas não tiveram mais lugar na presença de Jesus. Tudo mais que não é compatível com ele vai embora. Esse acontecimento abriu uma porta. Eu tive que pregar para todos do barco. Quando eu preguei, o poder de Deus foi derramado. Houve convicção e os pecadores foram salvos. Seguiram-me até a minha cabine, um atrás do outro. Deus estava operando ali. Então surgiu um médico indiano que disse: o que eu vou fazer? Não posso mais usar os remédios. A sua pregação me mudou, mas eu preciso ter um fundamento. O senhor pode passar algum tempo comigo?
Quando ficamos juntos a sós, Deus subjugou o terreno não cultivado. O médico indiano voltaria para a sua vida na Índia sob uma nova ordem. Ele me contou da grande prática clínica que tinha. Disse que voltaria à sua prática para pregar Jesus. Se você perdeu a sua fome de Deus, se não tem mais um clamor por Deus, você está deixando o plano divino passar. Precisa nascer de você um clamor que não pode ser satisfeito com nada exceto com Deus. Ele quer dar-lhe a visão do que está à frente, de algo mais elevado do que você já tenha atingido. Se alguma vez você detivesse em algum ponto, volte ao ponto onde parou e comece novamente. Sob a luz e o poder refinadores do céu, Deus virá ao seu encontro, e enquanto Ele lhe leva a consciência de sua fragilidade e a um quebrantamento de espírito, sua fé será depositada nele e em todos os recursos divinos. A luz e a compaixão de Deus serão manifestos em você, e Ele enviará a chuva de bênçãos. Deveremos dedicar-nos mais a Deus. Alguns dizem, eu me dediquei na noite passada a Deus, mas toda revelação nova traz uma nova consagração. Vamos buscá-lo. Questões a considerar. 1. Você perdeu a sua fome de Deus? Como pode tê-la de volta? 2. Que revelação nova sobre a fé Deus está mostrando-lhe? Uma oração em resposta. Senhor, aumenta a minha fome por Ti e pela Tua preciosa fé. Amém.